Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, direto aqui da base missionária Fortaleza de Sião, para mais uma ministração sobre batalha espiritual. Nós estamos aqui hoje na companhia dos alunos da base missionária e estamos chegando à sua casa, chegando até você com essa mensagem, que é uma mensagem de luz, de esclarecimento, e para que você possa entender e compreender melhor a questão da batalha espiritual. Nós vamos estar falando dentro de batalha espiritual nas cartas de Paulo. Nós falamos sobre Tessalonicense nas nossas últimas ministrações. Agora vamos entrar e falarmos um pouco sobre a batalha espiritual nas cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios e também Romanos. Será uma ministração que nós vamos estar trazendo aqui para vocês em 6 ministrações distintas, e eu espero que o Senhor nos dê graça para estarmos falando aqui a você e trazendo esta palavra que vai abrir o seu entendimento sobre batalha espiritual. E nós vamos iniciar, claro, com oração, depois vamos estar ouvindo um louvor, adoração ao Senhor, por parte dos irmãos que estarão aqui cantando, e depois nós vamos seguir trazendo alguns pensamentos, algumas palavras a respeito. Vamos hoje falar sobre 1 Coríntios 2 a 7, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, trazendo aí as partes onde nesta carta Paulo fala a respeito de batalha espiritual. Então nós vamos tratar um pouco sobre Satanás e suas estratégias, não é? Vamos estar falando sobre disciplina espiritual e vamos estar falando sobre santidade na vida da igreja. E esses temas serão abordados hoje nesta ministração. Espero que o Senhor me dê graça para estar falando a você e que também te dê compreensão para entender aquilo que será aqui ministrado. Nós vamos estar entrando em alguns temas bem complexos nessa questão de batalha espiritual, e eu espero que você esteja com o seu coração aberto, seus ouvidos abertos, relativamente àquilo que o Senhor quer ministrar e falar conosco nesta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós adoramos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para esta ministração. Ó Deus, que o Teu Espírito venha trabalhar em cada coração. Abençoa que os meus alunos, abençoa cada um dos meus irmãos que estarão, ó Deus eterno, recebendo esta palavra, recebendo da Tua parte aquilo que o Senhor quer falar e quer ministrar aos nossos corações. Agradecidos somos a Ti por esse tempo, que o Teu Espírito Santo toma a direção, toma a coordenação dessa ministração em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos agora ao louvor, à adoração ao Senhor, e na sequência a gente volta aqui com a nossa ministração de hoje.
Amém? Estamos então de volta, após adorarmos o Senhor, estamos de volta aqui com a nossa ministração. Como disse, nós vamos estar falando sobre batalha espiritual nas cartas de Paulo. Nós vamos hoje cobrir um vasto, uma boa parte, não é, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e vamos estar detectando pontos onde Paulo ele fala sobre batalha espiritual dentro desta carta. Amém? Queridos, quando nós falamos de batalha espiritual, existe um perigo que sempre precisa ser evitado. Eu tenho falado disso aqui em quase todas as nossas ministrações, tenho falado sobre isso, né? Que devemos evitar extremos quando se trata de batalha espiritual. Aqueles que exageram e que dizem que tudo é demônio e vê demônio em todas as coisas, e há outros que enxergam, que não conseguem ver a ação maligna em praticamente nada. Eles justificam, né, pela lógica humana todos os acontecimentos e factos, né, que se dão em suas vidas ou na vida daqueles que estão próximo deles. Então, quando nós estudamos 1 Coríntios, percebemos que o apóstolo ele apresenta uma visão profundamente equilibrada sobre essa questão de batalha espiritual. Quando a gente olha para isso, nós vemos que Paulo ele não vive obcecado por as ações de Satanás, mas também ele não ignora que o inimigo tem a sua força e que muitas vezes está agindo e de uma forma bem sorrateira. E há textos bíblicos dentro desse escopo que vamos cobrir, que é do capítulo 2 ao capítulo 7, que muitas vezes nós pegamos e interpretamos esses textos de uma forma bem leviana. E esses textos, muitas vezes, se você for examiná-lo, observando o original, o texto original, exatamente observando também o pensamento do apóstolo, quando ele escreve essas palavras, você vai ver que ele está falando de uma coisa muito mais profunda do que apenas essa questão superficial que aparece quando você lê o texto, né? Então, quando a gente observa nos ensinos de Paulo, um dos grandes ensinos paulinos é justamente esse. A igreja precisa conhecer a ação do diabo sem perder Cristo como centro de todas as coisas. Nós temos que entender que o inimigo está agindo, mas temos que perceber, acima de tudo, que quem está no controle é Deus. Nunca tirar isso da nossa mente, não é? Temos sempre isso em mente, de quem está no controle e quem conhece todas as coisas é o próprio Deus. Então, essa é uma das marcas da verdadeira maturidade espiritual. É quando você não se deixa levar e pensar, não, tudo é o diabo, ou então você se torna um cético, diz, não, nada é o diabo, isso tudo é consequência da vida natural do homem. Hoje nós veremos como Satanás atua em 4 áreas fundamentais, utilizando esses capítulos aqui, que vai do 2 até o 7. Primeiramente, a ação do diabo na política das nações. Isso aqui é muito importante e é bem sutil a forma como Paulo coloca isso aqui para nós. E o texto tem uma profundidade muito forte. Também na questão da disciplina da igreja, como muitas vezes vamos tentar entender, né, aquela célebre frase de Paulo que diz que ele estava entregando um determinado irmão, não é, para Satanás, para que ele pudesse, no seu físico, sofrer a punição, a disciplina, mas o espírito pudesse ser salvo. É um texto bem complexo e não é de fácil compreensão esse texto, mas vamos tentar explicar isso aqui. Também na vida moral dos crentes, nós vamos trabalhar essa questão aqui também. Não é? E a quarta coisa que vamos falar é sobre a santidade no casamento. E porque há um texto no capítulo 7 que muitas vezes nós ignoramos, não nos damos conta de que o inimigo pode encontrar ocasião em nossas vidas quando nós, muitas vezes, deixamos de fazer determinadas coisas. Então, vamos estar trabalhando nesses 4 pontos aqui, dentro do que Paulo ensina na sua primeira carta. Primeiramente, vamos falar dos príncipes deste século, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8, e nós vamos começar com esse texto, que é um texto bem debatido, é um texto que muitos teólogos, muitos escritores já escreveu sobre ele, é um texto que chama muito a nossa atenção. Paulo vai dizer assim: falamos da sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu,
porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quando nós lemos esse texto, a grande pergunta é a seguinte: quem são esses príncipes deste século? Quem são eles? A maioria dos comentadores aliam e acreditam que esses príncipes a que Paulo está se referindo fossem os governos daquele tempo, Herodes, Pilatos, o Sinédrio e outros tantos, né, que exerciam autoridade naquele tempo. Ao longo da história, duas interpretações sobre esse texto surgiram. Primeiro, essa que eu já citei, é que Paulo está falando aqui dos governantes humanos, dos homens. Esses príncipes aqui a que ele se refere, os príncipes deste século, que Paulo estava fazendo uma referência a Herodes, Pilatos, Sinédrio, Roma, coisas desse gênero. A segunda interpretação entende que Paulo, ele está olhando para além dos governantes humanos. Ele está olhando aqui, ele estaria falando das autoridades espirituais malignas, que influenciavam esses governos para agirem como agiam. Pessoalmente, eu considero essa segunda interpretação mais consistente com a teologia de Paulo. Por quê? Quando você olha para Efésios 6, Paulo vai falar o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se Paulo está falando de governantes humanos, e que esses governantes não entenderam e por isso crucificaram o Senhor, então Paulo está falando de uma peleja que a igreja tinha que ter com esses governantes, que é de carne e sangue. Mas Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra esses governantes, não é contra esses poderes, entre aspas, não é? Porque o homem não teria nenhum poder se Deus não lhe conceder esse poder. Mesmo os governos mais totalitários deste mundo, eles não exercem o poder a partir deles mesmos. Eles só podem exercer o poder se Deus lhes permitir exercer. Então, é importante perceber isso aqui. Os homens, né, eles muitas vezes trazem a perseguição, trazem a opressão. Os políticos, os governos, muitas vezes, eles são as figuras usadas para estar oprimindo e trazendo todo tipo de sofrimento à população, e nem digo aqui apenas os cristãos, mas em alguns casos, em alguns países, em algumas lideranças deste mundo, principalmente aos cristãos ou aos religiosos de uma forma geral. Mas por trás desses governantes existe uma inteligência espiritual maligna, e é exatamente isso que muitas vezes a igreja não consegue compreender. Eu vejo hoje a igreja mergulhada na política para tentar, por meios humanos e por armas carnais, enfrentar forças que não estão no âmbito das armas carnais e da guerra carnal. Quantos de nós achamos que a solução para um país está em um presidente ou um governo que seja crente, que seja, no nosso caso, protestante, não é? Mas existem países no mundo onde o governo segue uma linha protestante e, entretanto, nesses países, em alguns desses países, são os países mais liberais e que produzem leis ainda maiores contra Deus e contra a Bíblia. Não é? Então, muitas vezes nós estamos pensando que colocar um presidente evangélico, ou colocar um governador evangélico, ou um prefeito evangélico, ou alguém evangélico, isso vai resolver alguma questão. O problema não está no homem, o problema está em quem está por trás do poder. Quem é que governa e administra as políticas do mundo? Esse é o grande problema, né? Jesus mesmo chama Satanás de quê? De príncipe deste mundo. Ou seja, ele tem autoridade, o príncipe aqui é alguém que tem autoridade. Efésios chama os demônios de principados e potestades. Então, por trás de um governo corrupto, por trás, é claro que isso não justifica e não minimiza o pecado desses governos,
eles como seres humanos vão pagar pelo que estão fazendo, por se deixar usar por Satanás, não é? Mas por trás da figura humana existe uma potestade ou um poder espiritual agindo. Então, quando nós combatemos o homem e esquecemos de lutar contra aquilo que está por trás do homem, nós estamos numa luta perdida. Porque você pode colocar uma liderança evangélica que isso não vai mudar a vida das pessoas. Porque o problema não está na figura humana, o problema está em quem tem autoridade de domínio, o principado, a potestade, o poder que está agindo por trás. E é claro que nesse âmbito nós não olhamos para o mundo com desesperança. Com desesperança por quê? Porque não acredito que o homem possa produzir qualquer tipo de mudança ou transformação, uma vez que o mundo jaz no maligno, uma vez que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, João afirma que Satanás, lá referindo-se a Judas, que Satanás entrou em Judas. Então, Judas fez o que fez, mas ele estava sob a influência de uma força maligna. É claro que ele teve escolha de sim e de não. Ele optou por sim, por trair Jesus. Mas ele fez isso sob a influência de forças malignas, o que não anula em nada a responsabilidade do Judas. Da mesma maneira são os governantes deste mundo, né? Então, o plano humano e o plano demoníaco caminham juntos. O coração do homem já é endurecido e Satanás simplesmente aproveita-se dessa situação. Quando nós olhamos a Bíblia falando sobre Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó, não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, porque Deus não endurece quem já não esteja duro, já não esteja rijo em relação à sua palavra. Então, o Faraó já tinha feito a sua escolha, o Judas já tinha feito a sua escolha, o Sinédrio já tinha feito a sua escolha, os líderes políticos da época de Jesus já tinham feito a escolha deles. Eles decidiram seguir um curso. Então, hoje eu vejo essa utopia na mente de muitos, achando, não, vamos mudar o governo e vai mudar as coisas. É claro, a alternância de poder, ela é benéfica para a democracia, isso é claro, não é? Mas não pense nem por um instante que você colocando alguém lá, que pensa, né? Você pensa que ele pensa como a Bíblia ensina, porque quando ele chega lá, ele não governa sozinho. Ele tem toda uma estrutura que já existe ali há séculos, que exerce poder e influência. Não é? Lá no Brasil fala muito do centrão. O que é o centrão? É uma coligação de partidos que formam uma maioria dentro da Câmara e que pertence ao centro. Eles pendem ou para a direita ou para a esquerda, depende de quem pagar mais e quem der mais. E eles é que decidem o rumo das coisas. Pode ser uma pessoa bem intencionada que vai entrar, mas se ele não rezar na cartilha de quem está lá realmente tem de fato poder, não tem jeito, isso é impossível. Por mais que ele seja bem intencionado. E para complicar mais, a maioria das pessoas evangélicas que entram na política acabam por se perder. Acaba por negociar os princípios, acaba por abandonar a fé, acaba por se desviar, por cair em pecados. Não é? Isso acontece porque o meio em que eles estão inseridos é um meio perverso. Aí muitos citam, não, mas e Daniel lá, lá na Babilônia, e seus 3 amigos? E José, mas eu pergunto, você é Daniel, você é José? Qual é o propósito de Deus na vida de Daniel e de José? Porque às vezes nós achamos que, assim como Daniel, eu posso ser. Mas Deus tinha um propósito na vida do Daniel, do José. O José, ele mesmo vai dizer, não foi vocês que me venderam para o Egito. Foi Deus que me trouxe aqui para manter a linhagem de vocês com vida.
Então Deus colocou ele no poder porque havia um propósito de manter uma linhagem. Deus colocou Daniel no poder porque havia um propósito. Não é? E agora, esse propósito já culminou onde? Na cruz de Cristo, gente. Jesus já morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Hoje a nossa vida tem que ser regida por isso. Então me aponte alguns dos apóstolos ou alguns dos cristãos do primeiro século que exercia alguma função política. Você pode citar José de Arimateia, que era um senador, mas quem foi José de Arimateia? Há uma aparição dele na Bíblia apenas, não é? Agora, há todo um propósito por trás de pessoas que acontecem na história. Agora, não é porque aconteceu na história, num determinado momento, que hoje é a mesma coisa. A história, ela é filha do seu tempo. E temos que compreender que hoje nós vivemos num mundo perverso, que caminha para uma destruição, não é? Então, contudo, existe algo extraordinário aqui, não é? Quando o Paulo está colocando aqui essa questão de terem matado a Cristo e coloca que os príncipes mataram, é claro que por trás da liderança política estava o próprio diabo, mas há algo extraordinário aqui em que Satanás imaginou que estava vencendo, mas na verdade estava assinando a sua própria derrota. Quando eles entregam a Cristo, na verdade, eles estavam assinando, o mundo espiritual maligno estava assinando a própria derrota deles. Aquilo que parecia ser a sua maior vitória tornou-se a sua maior derrota. Eles achavam que com a cruz de Cristo, com a morte de Jesus na cruz, seria o fim de tudo. Mas ali era exatamente o ponto de início de todas as coisas, porque Deus reverte maldições em bênção. Deus reverte aquilo que é mal em bênção para a glória dele. O diabo, ele em toda a sua estrutura malévola, Deus, muitas vezes, mesmo assim, ele atende aos propósitos de Deus. Quem está no governo, quem está no poder, é Deus. Esse pensamento tem que estar sempre em nossa mente. Estamos diante de desafios enormes, mas mesmo diante desses desafios enormes, nós precisamos entender que quem está no comando de tudo se chama Deus. A cruz foi o lugar onde Cristo venceu exatamente aqueles que imaginavam estavam vencendo Ele. Aqueles que pensavam que estavam vencendo Jesus, na verdade foram vencidos ali na cruz. O instrumento que era o instrumento da vitória dele se tornou o instrumento da derrota. É assim que Deus trabalha no mundo espiritual, quando nós entendemos todo esse projeto. Isso para mim é maravilhoso, quando olho para isso me maravilha. Deus continua transformando hoje as estratégias do inferno em instrumento para cumprir os seus propósitos eternos. José vai dizer para os seus irmãos: vocês pensaram que eram vocês que estavam me enviando para cá, mas não foi vocês. Irmão, esse entendimento é um entendimento de crente espiritual. Entender que as coisas mais difíceis da nossa vida são instrumentos de Deus para que a glória dele se manifeste em nós. Nunca devemos esquecer disso no ministério. Por quê? Porque às vezes pensamos que estamos sendo vencidos, e é exatamente nesse ponto onde pensamos que estamos sendo vencidos, é que Deus reverte toda a situação em nosso favor. Isso para a glória dele, né? O inimigo, ele pode iniciar uma batalha, mas Deus sempre tem a última palavra. Quem escreve a última frase é Deus. Quem determina o que vai acontecer no final é Deus. Quem dirige a cena toda é Deus, não é? E eu tenho aqui uma aplicação pastoral para nós. Quantas vezes nós olhamos apenas para acontecimentos visíveis? Por exemplo, você é um pastor de uma igreja e há uma divisão na sua igreja. Você está olhando para aquilo ali, né? Você é pastor de uma igreja, a sua igreja está sofrendo perseguição. Você só olha para a perseguição. Você vê vamos colocar o nosso país, onde nós vivemos aqui em Portugal, que está passando por uma crise política. Você só vê essa crise política, não é? Quando as pessoas fazem oposição ao Evangelho, você só vê a oposição que está diante de você. Então Paulo nos ensina a perguntar algo: o que está acontecendo por trás de tudo isso que está se passando hoje? Tudo isso que os meus olhos conseguem ver,
O que os meus olhos não conseguem ver e qual é exatamente a lição que podemos aprender de tudo isso? Onde é que Deus está nos levando? Como Ele está nos conduzindo? E isso, meus irmãos, sem paranoia. Aconteceu uma divisão na minha igreja, nós estamos sendo perseguidos, não sei o quê, não sei o quê. Sem paranoia. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos entender qual é o papel da igreja nessa sociedade que estamos vivendo. O ministro de Deus precisa aprender a ler os acontecimentos com os olhos da palavra de Deus, não com os seus próprios olhos. Não de acordo com aquilo que você está vendo. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, olhe para as situações a partir daquilo que as Escrituras dizem sobre aquilo, não é? E isso para mim é maravilhoso, porque se nós olharmos com os nossos olhos, nós vamos tomar a mesma posição que aqueles 10 espias tomaram. Quando eles chegam e vêem o gigante, eles veem o gigante no plano deles. Mas Deus está chamando a atenção nossa para subirmos do nosso plano para um plano superior. O salmista diz, leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Porque a visão que temos a partir da nossa visão humana, ela é muito limitada. A visão, quando nós subimos para o patamar de Deus, é uma visão muito mais ampla e muito mais precisa. E é com os olhos da palavra que temos que olhar para as circunstâncias que nos acometem na nossa caminhada. Agora, nós temos no capítulo 5 o nosso segundo ponto. A segunda ação de Satanás aqui, colocada por Paulo, não é? É a segunda vez que é mencionado aqui na primeira carta de Coríntios, é no capítulo 5. E esse tema, vocês, né, os nossos alunos aqui, já estão bem familiarizados, porque nós estudamos uma série de ministrações sobre disciplina eclesiástica, inclusive falamos desse texto, não é? Então, a disciplina da igreja e a entrega a Satanás, que é aqui um ponto que muitas vezes é um ponto que muitos comentaristas, escritores, têm dificuldade de comentar a respeito disso aqui, que Paulo coloca. E muitos levam isso ao pé da letra, acham que isso ainda hoje, a igreja pode fazer isso ainda hoje. Em um culto você entregar um fulaninho a Satanás para a destruição do seu corpo. Isso é um erro um erro interpretativo muito sério, não é? E nós então chegamos a uma das passagens mais difíceis de todo o Novo Testamento. Um homem mantinha relações com a mulher do seu pai, era uma relação incestuosa. E a igreja, que deveria ser os primeiros a apontar esse erro e a buscar a solução desse problema, ela não fazia absolutamente nada. A igreja achava aquilo perfeitamente normal. Era uma situação bem complexa, né? Não sei se você consegue perceber, conhecendo esse texto, e vocês têm que conhecer esse texto, os alunos aqui, porque nós estudamos esse texto e batemos muito nesse texto, numa aula inteira sobre disciplina eclesiástica. Então, nós precisamos olhar para esse texto e perceber uma coisa importante aqui. O maior problema não era apenas o pecado daquele homem. O maior problema era a passividade da igreja. Irmãos, o diabo se aproveita disso. Uma igreja passiva, ela se torna um campo minado para qualquer crente viver. Uma igreja que perde a sua capacidade de disciplinar o pecado, começa lentamente a perder a sua santidade. A santidade vai saindo, vai desaparecendo, vai esvaindo-se dessa igreja. E a santidade, a palavra do Senhor diz que santidade convém à casa de Deus. Nós precisamos primar pela santidade dentro da casa do Senhor. E é por isso que Paulo ordena uma medida extrema aqui de exclusão. Né? Muitas pessoas acham que a exclusão não é bíblica. Mas a exclusão é bíblica, tanto nesse capítulo 5 de 1 Coríntios, como também no capítulo 18 de Mateus. É claro que a exclusão é o extremo. E ela tem que ser feita com amor e com o objetivo de restaurar
aquele que pecou e que, entretanto, não aceita, em hipótese alguma, a correção da igreja, não é? Então, Paulo vai aqui para um extremo, ele diz, olha, entregue esse homem a Satanás. E observe que Paulo vai dizer, tanto vocês, ordenando que toda a congregação, não só a liderança, mas toda a igreja, e ele diz, e o meu espírito com vocês, precisamos entregar esse fulaninho a Satanás para a destruição do corpo. Essa expressão, ela provoca desconforto quando a gente lê. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, quando leio essa expressão, ela me choca. A primeira vez que li esse texto com entendimento, esse texto me confrontou, me chocou profundamente. Como assim entregar para Satanás? Como assim Satanás ser um instrumento de purificação do crente? Para mim isso foi algo assim, bem forte, não é? Como que Satanás pode fazer aquilo que, né, na perspectiva bíblica, né, nem o próprio Deus o fez, que foi erradicar por completo a natureza pecaminosa do homem. Porque a graça manifestou, ela trouxe salvação, nós somos uma nova criatura, mas o velho homem ainda está aí. Ainda está aí, está debaixo do pé da graça, mas está aí. Toda a oportunidade que ele tiver, ele vai aflorar. Agora, como pode, porque no pensamento de alguns esse é o objetivo, erradicar completamente a natureza pecaminosa desse homem. Não é? Então, era uma ação do diabo a serviço da conversão daquele homem. Então, essa expressão, ela provoca desconforto. E o que significa isso? Primeiro, precisamos compreender aquilo que não significa. A primeira coisa que temos que entender a partir desse texto é o que não é aqui. O que Paulo não quer dizer aqui? Ele não está falando de perda de salvação. E pelo que parece, esse irmão, esse crente aqui, era um crente, era uma pessoa de Deus. Só que ele tinha um problema grave de pecado que ele trazia no seu DNA, porque a cultura de Corinto era uma cultura depravada. Não é? Quando se falava num homem ou numa mulher corintiana, não é o Corinthians time de futebol, mas é Corinthians de Corinto, não é? Era a expressão máxima de depravação. De todo tipo de pecado, era tolerado todo tipo de pecado. Na sociedade, e Paulo vai falar disso aqui. Vocês viviam nessas mesmas práticas antes. Então vocês estão legalizando aquilo que antes vocês estão legalizando na igreja, o que antes praticavam no mundo. Sabe aquela coisa, irmãos, isso, olha bem, o diabo ele é muito astuto, e ainda hoje isso acontece. Nós muitas vezes acolhemos ministração, pregação, ensinamento, que contemple o nosso pecado, não é? Aqueles que defendem o divórcio em qualquer situação, eles adoram ministrações onde fala a diferença entre repúdio, divórcio e não sei o quê, entre aqueles que tentam explicar usando os originais para justificar uma carnalidade, não é? Porque isso tem a ver com carne. Muito dos divórcios que acontecem tem a ver com pessoas carnais, não espirituais, mas que, entretanto, você que tem o mesmo problema, você acolhe esse tipo de ensinamento. Isso é muito natural acontecer. Você tem um pecado na sua vida que você não consegue se livrar dele. E alguém fala que aquilo ali não é um problema tão grave. Ou que Deus não está preocupado com aquilo. Para você, isso é como uma autorização para pecar. Uma licença para pecar. Então, quando a igreja acolhia esse tipo de atitude, ela estava refletindo, né, aquilo que de fato estava no coração deles. Não é? Então,
primeiro precisamos entender aquilo que Paulo não quer dizer. Ele não está falando que esse homem ele vai perder a salvação. Ele está falando antes pelo contrário, que a tal disciplina é para que ele possa ser salvo no dia do Senhor, não é? No dia do Senhor. Então Paulo deixa claro, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então estamos diante de um verdadeiro crente, de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa, mas que é fraco. É bem complexo isso, não é? Porque na nossa mentalidade a exclusão significa estar excluído do céu também. É o último passo que a pessoa dá, aí depois é empurrado direto para o inferno, ainda em vida. Então estamos falando aqui de um filho de Deus, mas um filho rebelde, como o filho pródigo. E Deus, claro, ele disciplina os seus filhos rebeldes, sim ou não? Agora, observe que Deus usa até Satanás, e aqui encontramos uma das maiores demonstrações da soberania divina. Satanás continua sendo inimigo de Deus, mas ele jamais atua fora dos limites estabelecidos por Deus. Qual é o limite de Satanás? O limite que Deus estabeleceu pela sua palavra. O diabo não pode ir para além daquilo que Deus permitiu. Você lembra da história de Jó? Onde o inimigo diz, toca nisso, toca naquilo outro, e ele vai blasfemar. Deus disse, então pode fazer, mas olha, na vida dele não tocas. Eu não te permito fazer isso. O seu limite é esse, toca nos bens dele. Tocou dos bens, agora pode tocar na saúde. Tocou na saúde, mas não tira a vida. Né? Ele jamais atua fora dos limites. Assim como aconteceu com Jó, assim como aconteceu com Pedro, por exemplo. Satanás pede Pedro para se andá-lo como trigo na peneira. Jesus disse, olha Pedro, fica tranquilo, porque existe um limite para essa ação. Eu já roguei o Pai por você. O diabo pensa que está destruindo, mas Deus está, o quê? Utilizando a ação do inimigo, muitas vezes, para disciplinar o próprio crente. Para levar esse mesmo crente ao arrependimento. Quantas pessoas, depois de tanto sofrer na mão do inimigo, entendem que o lugar dele é na casa de Deus, é na presença de Deus. Então, isso muda completamente a nossa compreensão da batalha espiritual aqui. Nem toda ação demoníaca significa ausência da soberania de Deus. Na verdade, até a atuação do inferno permanece submissa, subordinada ao governo absoluto do Senhor. E a destruição da carne é outro ponto. Isso fala de quê? Essa destruição da carne, essa carne quer dizer a natureza pecaminosa? Tem como destruir a natureza pecaminosa? Essa natureza que está dentro de você, que te leva a irar, que te leva a blasfemar, que te leva a falar bobagem, que te leva a discutir com sua esposa, que te leva, essa natureza carnal que está dentro de você, que muitas vezes o inimigo utiliza. Há uma verdade que eu sempre, nas minhas ministrações de batalha espiritual, eu gosto de voltar nela, e nós ministramos aqui, é uma ministração nossa de segunda-feira, onde eu disse para vocês o seguinte, qual é o campo de ação do diabo? Vocês lembram qual é? É aquela parte da nossa vida que ainda não está rendida completamente ao Senhor. Então, se existe alguma área na sua vida que não está rendida ao Senhor, o que vai acontecer? O diabo vai atuar exatamente aí. Sem mais nem menos. Certinho e direitinho, como diz o português, não é? Então, existem duas interpretações principais aqui. Alguns entendem que Paulo fala da destruição da natureza pecaminosa. Outros entendem que se trata da morte física. Eu considero mais consistente a segunda interpretação. E respondo por quê. Em primeiro lugar, a natureza pecaminosa do homem só será definitivamente eliminada na glorificação. Só seremos como ele é quando nós estivermos na presença do próprio Deus. Então, essa natureza pecaminosa que está em você, infelizmente, sinto te dizer, ela vai te acompanhar em todos os seus dias aqui. Mas na glorificação ela vai deixar de existir. Amém? A segunda questão aqui importante é, Paulo utiliza a linguagem semelhante à de 1 Timóteo. Lá em 1 Timóteo ele fala também a respeito dessa questão de entregar a Satanás. É a mesma linguagem aqui.
E, em terceiro lugar, temos exemplos claros de disciplina divina envolvendo morte prematura de pessoas. Não é? Ananias e Safira, os crentes que participam da ceia indignamente. Não é isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11? Porque quem comer deste pão e beber deste cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É por causa disso que existe entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos que já morreram. E ele não está escrevendo para outra igreja, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo para ela: entre vocês existem muitos que já morreram, entre vocês existem muitos que estão doentes, porque comem a ceia do Senhor indignamente. Está entendendo? Então tudo aponta para uma disciplina severa, porém, uma disciplina, conforme nós estudamos aqui na disciplina eclesiástica, uma disciplina corretiva. É uma situação onde precisava de uma correção. Então, perceba que é igualmente importante, dentro do contexto desse texto, até a disciplina mais dura de Deus continua sendo expressão da sua graça. Até quando ele trata com dureza, levando talvez até o extremo, não é? Que seria a morte precoce, que pode acontecer a morte precoce de muitos servos de Deus. E muitas vezes a morte precoce, ela pode ser uma forma de Deus livrar você. Pode ser uma expressão da graça de Deus. Nós não entendemos, há muitas coisas que nós não entendemos. Há muitas mortes prematuras de pessoas que nós não compreendemos. Deus está vendo lá na frente, minha gente. Nós estamos vendo esse momento aqui agora. E Deus sabe a inclinação do coração do homem como é. E em que direção esse coração está se inclinando. E que muitas vezes é uma inclinação que não tem volta a dar. E como Deus nos ama, e como Deus nos quer diante dEle, muitas vezes Ele utiliza disciplinas drásticas, não é? E o objetivo nunca foi destruir a vida deste mesmo homem. Nunca foi o pensamento de Paulo ao entregar a Satanás, nunca foi a destruição deste homem. Antes, pelo contrário, foi salvar, né? Que diferença que existe entre a disciplina divina e a disciplina do homem, a forma como o homem encara as coisas. A disciplina divina é para salvar. A disciplina do homem muitas vezes é para condenar, não é? Então, para vocês que serão futuros pastores, para aqueles que estão nos assistindo, que já são líderes, já são pastores, para você que sonha um dia estar à frente de algum ministério, de alguma igreja, é importante você observar uma coisa. Que hoje, nos dias em que estamos vivendo, existem igrejas que nunca disciplinam, que nunca pega o membro que está em pecado, senta com ele e diz: vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar sobre isso. E por não fazer isso, o que acontece? Você está dando margem para ação maligna dentro da própria igreja. Agora, se por um lado existem aqueles que nunca disciplina e que justifica tudo, e que diz que o tempo resolve tudo, e na verdade não resolve, o tempo piora as coisas, o tempo não melhora nada, o tempo piora tudo, não é? Então, se existe esse lado de pessoas que não têm disciplina nenhuma, por outro lado existem aqueles que disciplinam sem amor, né? Os dois pontos estão errados aqui. A disciplina bíblica sempre possui um propósito redentivo. O objetivo da disciplina bíblica é trazer o pecador, nunca humilhar o pecador, nunca tem um caráter político ou pessoal, né? Hoje, por exemplo, as igrejas estão tomadas pela política. Se você é meu adversário, eu vou te perseguir. Eu vou levar você para os piores lugares. Eu vou colocar você em situações difíceis para levar você à exaustão ministerial e você pedir para sair. Para que eu não venha trazer sobre mim a culpa de ter te mandado embora, a gente deixa a pessoa ir lá no limite. O alvo, irmãos, é sempre recuperar o irmão que caiu, não expulsá-lo definitivamente do reino. E nós temos o nosso terceiro caso aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, não é? Que é a ação de Satanás e a vida conjugal. Paulo agora muda completamente de assunto. Vocês acham que ele muda de assunto? Eu acho que não.
né? Eu acho que não. Porque para ele tudo faz parte de batalha espiritual. Seja onde for que o inimigo esteja atuando, ele está falando, nós estamos falando aqui de batalha espiritual, né? Então, ele vai escrever no versículo 5 o quê? Não vos priveis um ao outro. À primeira vista parece um simples conselho conjugal, sim ou não? Mas observe o motivo pelo qual vocês não devem privar um ao outro, para que Satanás não vos tente. Uau! Isso é extraordinário. Isso é algo muito profundo. Paulo nos mostra que Satanás conhece profundamente a natureza humana. Ele conhece nossas fragilidades, ele conhece os nossos impulsos, ele conhece nossas áreas vulneráveis. E uma das maneiras delas, e uma das maiores demandas na nossa vida é justamente a questão da sexualidade. É exatamente essa parte. Vivemos numa cultura extremamente erotizada. Tudo leva para o erotismo. Você vai fazer uma propaganda de uma comida, bota uma mulher seminua. Você vai fazer uma propaganda de um carro, de uma moto, seja do que for, você tem que meter uma mulher pelada lá pelo meio. Bota aqueles homens e aquelas mulheres saradas ali para chamar a atenção. É ou não é? Agora, essa sociedade que nós estamos vivendo não é diferente de Coríntios. Talvez, no meu ponto de vista, até muito pior. Muito pior. O apelo à sexualidade hoje está em tudo. Você está assistindo uma coisa bacana lá no YouTube, não sei aonde, aí entra um comercial, entra uma propaganda. E aquilo ali, no seu subconsciente, não é? Aquelas imagens estão sendo captadas pelos seus cérebros. São mensagens subliminadas, que muitas vezes, sem perceber, você está absorvendo aquilo. Eu disse uma vez, numa ministração para uma escola bíblica para pastores, eu disse, isso já faz alguns anos, uns 15 anos ou isso. Eu disse que chegaria um tempo, mais uns 20 anos até, chegaria um tempo onde as pessoas que têm algum princípio espiritual vai ter vergonha de ter uma parede de televisão na sua casa. É claro que naquele tempo a televisão estava mais em voga. Hoje, de estar conectado à internet, de ver filmes, de ver essas coisas. Porque no filme inocente, com classificação para 7 anos ou com classificação livre, você vai encontrar apelo à sexualidade, apelo à homossexualidade, apelo a todo tipo de distorção que você possa imaginar. Então a guerra espiritual acontece também dentro do casamento. Dentro do casamento, né? E hoje eu estava no nosso devocional, eu com Débora estávamos conversando a respeito disso. Falando a respeito disso, falando a respeito de muitos líderes que caíram, que pecaram, que perderam seus ministérios, porque brincaram com o pecado. Isso não tem problema, é um filme para maiores de 16 anos, não tem problema, eu vou assistir. Vai ter uma cena, eu pulo essa cena. Todo filme ele foi projetado com um objetivo único: conduzir você para dentro de pontos e princípios que vai contaminar a sua mente. Sua mente vai... O salmista ele fala uma coisa maravilhosa no Salmo 101, ele diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. E Jesus vai completar essa palavra dizendo, gente, a janela do corpo é os olhos. A porta de entrada para o nosso corpo são os nossos olhos. Jesus falou, se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será puro. Mas se os seus olhos forem maus, contaminados, todo o seu corpo será contaminado. Olha que importante isso. Mas a gente não para observar isso. Nós estamos obcecados e achamos que isso é um direito que conquistamos. E que quem pensa diferente disso está pensando... porque é quadrado, porque é um desatualizado. Não. Irmãos, nós temos que primar pela santidade. E a principal porta de entrada do pecado na vida do crente são os olhos. Não é?
Então, quando nós olhamos para isso, nós vivemos num contexto muito problemático, onde o apelo sexual está por todo lado. Aí, é claro, quem convive com você 24 horas por dia, quer dizer, no seu dia a dia, não 24 horas por dia, mas no seu dia a dia é sua esposa, é seu marido. E ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Não é? Há um mito que às vezes as pessoas carregam de achar que o casamento do outro é melhor que o dele. Porque você não está dentro do casamento do outro. Por isso que você acha que o casamento do outro é muito bom. É melhor que o seu. Né? Quando está assim no início, nas primeiras fases do casamento, é uma maravilha. Chega um momento em que, né, a gente, se não tomar cuidado, a gente vira irmão. Né? Eu estou com quase 40 anos de casado, eu sei muito bem disso. A tentação que é, muitas vezes, você está ao lado de uma pessoa, mas olhar para ela e nem de longe você pensa, não, essa é minha esposa. Nós somos casados, nós temos uma relação. Não é? Então você tem que estar sempre disciplinando a sua mente, porque é natural que você, depois de conviver com uma pessoa por muito tempo, ela se torna, a sua intimidade, ela passa de uma intimidade de casal para uma intimidade de irmão. E esse é um dos pontos difíceis, que muitos casais falam, fulano de tal casado há 30 anos e separou. Por que separou? Por que divorciou? Irmão, existe uma coisa que precisamos cultivar no casamento, que é a intimidade. Intimidade. A intimidade, ela é a chave de sustentação do casamento, claro. Primeiro Deus, primeiro a palavra, primeiro todos os princípios bíblicos, mas a intimidade. Manter vida íntima. Isso é a chave para vencermos muitas coisas. E quanto a isso, não existe conselheiro, terapeuta de família, não existe ninguém que possa te ajudar. Não é? Porque essa questão tem a ver com você. As pessoas podem criar manuais que vai te dar um norte, vai te dar uma orientação, mas o problema está cá dentro. Você fechou para o seu cônjuge, né? Você fechou para a sua esposa, para o seu marido, você fechou. Você não olha para ela mais como esposa, você olha para ela como, sei lá, um estorvo na sua vida ou qualquer outra coisa assim. Infelizmente, em muitos casamentos é assim. Talvez estou indo ao extremo aqui, mas Satanás, você não chegou a esse ponto da noite para o dia. Você não entrou para isso da noite para o dia. Isso foi gradativamente, foi uma construção. Uma construção. E depois você criou uma parede tão alta que você não consegue transpor. Você não consegue ultrapassá-la. Mas ainda bem que temos a palavra de Deus a nosso favor. A Bíblia diz que Deus derruba paredes, né? Derruba paredes. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. E aquele que se levantar contra ti, cairão por amor de ti. A Bíblia fala disso, mesmo aquelas paredes que você mesmo constrói. Então, um casamento saudável é uma poderosa proteção espiritual. Eu sempre falo com Débora, aconteça o que acontecer, nós temos que estar junto. Passe o que passar, nós temos que estar junto. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos estar junto. Entendeu? E entender que Deus nos colocou um na vida do outro com o propósito de sermos bênção para outras pessoas. E um ser bênção na vida do outro. Casais que negligenciam a sua intimidade tornam-se mais vulneráveis às investidas do inimigo. Aqui eu quero trazer um alerta pastoral para nós. Vocês jovens que estão aqui como futuros pastores, nunca trate a sexualidade como assunto secundário. Nunca ache que ficar sem ter intimidade com a sua esposa ou com seu marido é uma coisa normal. Nunca pense isso. Ah, graças a Deus que meu marido viajou, ele vai ficar um mês fora. Oh, maravilha. Não é? Graças a Deus que o pastor levou ele junto com ele. Agora vai me dar sossego esse homem, pelo amor de Deus. Grande parte das quedas ministeriais, irmãos, começa exatamente nesse ponto. O inimigo continua usando a mesma estratégia. Não porque seja criativo, o diabo não é criativo, irmãos, mas porque continua funcionando. O diabo não é criativo, mas isso funciona. Quantos grandes homens de Deus, irmãos,
Eu digo isso com lágrimas nos meus olhos. Quantos grandes homens de Deus caíram, perderam o ministério, perderam a credibilidade, perderam a espiritualidade por conta disso. Não vem para cá me dizer que uma traição e um segundo casamento depois restaura e está tudo bem e segue a vida. Eu não acredito nisso não, irmãos. Eu não acredito não. Acredito na restauração dos lares, das famílias. Eu acredito que aquele que peca pode ser restaurado e em nome de Jesus, se houver acompanhamento e orientação, vai ser, não é? Agora, pense comigo, nenhum pastor, nenhum líder e nenhum crente em geral cai de uma hora para outra. Ah, irmão, estava firminho com a minha mulher, apaixonado por ela, aí passei na rua, vi uma moça, ela piscou para mim, eu olhei para ela e tal, e me convidou e fomos para um hotel, para algum lugar, e aí eu caí. Isso não existe, irmão. A queda começa aqui dentro da cabeça primeiro. Você pensa, você erotiza, você imagina. É ou não é? Isso é batalha espiritual, gente. Isso é batalha espiritual. Quantas pessoas dormem pensando em outras mulheres? Tem a sua mulher do seu lado. Ah, pastor, mas ela agora está mais velha, está mais feia do que ela era quando era jovem. Ele está mais gordo, está mais barrigudo. Não importa. A barriga está aqui. Eu acho que nós temos que ter uma compreensão clara de que só o Espírito Santo... Qual é a arma que eu utilizo dentro desse quesito? Eu, todos os dias, eu peço para Deus, Senhor, me dê olhos para minha esposa, apenas para ela. Né? Coloque em mim desejo por ela. Eu quero viver a minha vida toda com ela, não quero ter pensamentos fora disso. Então, quando você pede para o Senhor fazer isso, né? É claro que Ele vai fazer, porque o maior interessado que você fique bem, porque você é um instrumento de Deus, você é alguém que abençoa outras vidas, e Deus está interessado que você esteja bem, e não vem para cá me dizer que uma pessoa está bem, pode estar bem ministerialmente, se não está bem dentro do casamento. Não está, irmão, não dá, me sinto muito. Eu olho para o mundo que estamos vivendo e vejo isso. Muita fachada, muita coisa de aparência, pessoas que vivem de aparência diante dos outros, é uma maravilha, por trás só Deus sabe, não é? A queda de muitos pastores hoje, normalmente ela é lenta. Começa na mente, depois nos olhos, depois nas emoções, depois nas escolhas e finalmente diante de pessoas. Então, temos que tomar cuidado para isso. Paulo, ele ensina o quê? Preservem o casamento, proteja a intimidade conjugal, cultive o domínio próprio. Gente, você precisa blindar o seu casamento. Você não pode trazer para dentro do seu casamento coisas que vão contaminar o seu casamento. Qualquer tipo de erotismo externo, qualquer tipo de tentativa de invadir a sua vida íntima tem que ser colocado para fora. É muito triste, mas hoje muitos casais evangélicos, para conseguir ter incitação, para ter desejo pela esposa, tem que assistir primeiro ele com a esposa filmes pornográficos, antes de ir para ter a relação. Isso é maligno, irmãos. Hoje existe sex shop, não é? Evangélico, onde você compra coisas para motivar, para incentivar. E há preletores, bons preletores que são considerados e que são pagos a peso de ouro para ministrar para as mulheres, para os homens, para os casais, que defendem essas ideias. Ô irmãos, você depende de pureza, o seu casamento será uma bênção se for puro. E tudo que é de fora contamina. Tudo que vem de fora contamina, gente. Proteja a sua intimidade conjugal. Não deixe o diabo entrar nisso. Cultive o domínio próprio. E porque isso também é batalha espiritual, gente. Isso é guerra espiritual. Você está lutando contra um demônio, um diabo, que quer destruir. Né? Tem aqui casais novos, casais que têm mais tempo de casado. Né? Tem outros que pensam em se casar.
E isso é muito importante, vocês se acertarem aí. Porque isso é um grande percentual para que o diabo não alcance a ocasião contra a vida de vocês. Porque ele vai tentar, gente. Ele vai muitas das vezes mostrar para você defeitos que nem existem no seu marido ou na sua esposa. Mas você vai olhar e vai achar aquilo um defeito. E você vai imaginar que o outro que tem uma mulher diferente da sua, ele é mais feliz. Sabe o mito da grama mais verde? Existe um livro. O título do livro é O Mito da Grama Mais Verde. O vizinho que olhava todo dia e achava a grama do vizinho mais bonita do que a dele. Então ele queria ter um jardim não igual ao que ele tinha, queria um jardim igual ao do vizinho. E quantas vezes nós olhamos e queremos ter um casamento igual ao dos outros? Você tem o seu casamento. Então peça a Deus, foi a esposa que Deus te deu, foi o marido que Deus te deu? Peça a Deus para que te dê graça para você viver bem com Ele. Para você caminhar, porque é exatamente aí que está o ponto. Então, observe aqui, para concluir, já estou terminando aqui esse ponto, observe o equilíbrio extraordinário que Paulo traz. Ele não apresenta Satanás como alguém igual a Deus. Também não o reduz a uma simples figura simbólica. Satanás é real, Satanás age, Satanás tenta, Satanás engana, Satanás acusa, mas permanece completamente subordinado àquilo que é o domínio de Deus. A grande mensagem desta primeira parte que estamos trazendo para vocês sobre Coríntios, pode ser resumida em 4 princípios principais. Primeiro, e com isso vou encerrar, existe uma batalha invisível por trás da história humana. Isso precisa ser considerado. As coisas não acontecem por um acaso. Existe toda uma mente por trás arquitetando isso. Segundo, Deus continua absolutamente soberano, inclusive sobre as ações de Satanás. Deus é soberano, não importa o que o diabo faça, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Nunca se esqueça disso, gente. Terceiro, a santidade da igreja é uma poderosa arma no quesito batalha espiritual. Se a igreja mantém-se santa, ela vai manter o seu curso e vai vencer o diabo. A quarta coisa, a batalha espiritual começa muito antes de uma sessão de libertação. Ela começa na obediência diária, ela começa na pureza moral, ela começa na disciplina da igreja, ela começa na fidelidade dentro do seu casamento. Quer ser um crente puro, quer viver uma vida para Deus, esses são os passos. E é disso que as Escrituras falam. Amém? Que Deus abençoe, minha gente. Vamos ficar por aqui. Nosso tempo já esgotou. Que Deus abençoe você que está em casa nos assistindo, que o Senhor esteja contigo. Espero que essa palavra tenha trazido luz, esclarecimento e despertamento para a sua vida espiritual. E que o Senhor possa abençoar você de uma maneira especial. Até a próxima segunda-feira. Que Deus abençoe e até lá. Siga em oração, clamando, batalhando, lutando. E não ignore de maneira nenhuma os ardis de Satanás. Ele é chamado de diabo, não é à toa. Ele tem esse título, não é por acaso que ele tem esse título. Ele é adversário. Ele é contra tudo que se diz Deus ou se nomeia. Então, viva uma vida em Deus, viva uma vida em santidade e você vencerá, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos mais uma vez. Te louvo por esta ministração e peço que aquilo que eu não consegui falar, Senhor, que Tu possas ministrar de uma forma profunda ao coração dos Teus servos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e como diz aqui, nessa zona aqui de Castelo Branco, um bem-aja para todos vocês. Deus abençoe.